Ora, bom dia, vamos deixar aqui a expiação. A expiação é necessária para a nossa salvação. Porquê que a expiação é necessária para a nossa salvação? Jesus Cristo veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo, para tomar sobre si os pecados do mundo, para santificar o mundo, purificar toda a iniquidade, para que por intermédio dele fôssemos salvos. Doutrina e Convênios 76, 41, 42. O grande sacrifício que fez para pagar por nossos pecados e suportar a morte chama-se expiação. É o acontecimento mais importante que já ocorreu na história da humanidade. Porque, de acordo com o grande plano de Deus eterno, deverá haver uma expiação de contrário toda a humanidade e inevitavelmente perecerá. Assim todos estão decaídos e perdidos, onde perecer, não sei que seja pela expiação de Alma 34.9. A queda de Adão trouxe dois tipos de mortes ao mundo: a morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação do corpo e do espírito. A morte espiritual é a exclusão da presença de Deus. Estes dois tipos de morte, se não houvessem sido suportados pela expiação de Cristo, ocorreriam duas consequências: o nosso corpo e o nosso espírito ficariam separados para sempre e não poderíamos viver de acordo com o Pai Celestial. 2 de Nefe 9.7.9. Mas o sábio Pai Celestial preparou um plano maravilhoso e misericordioso para nos salvar tanto da morte física como da espiritual. Planejou um Salvador que viesse à Terra para nos remir de todos os nossos pecados e da morte. Devido aos nossos pecados, a fraqueza do nosso corpo mortal, não podíamos redimir a nós mesmos. Alma 34, 10, 12. Aquele que viesse a se tornar nosso Salvador deveria ser sem pecado e ter poder sobre a morte. Jesus Cristo era o único que podia expiar nossos pecados. Porquê é que Jesus Cristo era o único que podia expiar nossos pecados? Há vários motivos pelos quais Jesus Cristo era a única pessoa que poderia ter sido Salvador. O Salvador. Um dos motivos é que o Pai Celestial escolheu para ser Salvador. Ele era unigênito do Pai, portanto tinha poder sobre a morte. Jesus explicou: dou a minha vida para voltar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomar. João 10, 17, 18. Jesus também se qualificou para ser nosso Salvador porque foi a única pessoa que viveu na terra sem ter cometido pecado. Isso o tornou um sacrifício digno para pagar os pecados das pessoas. Cristo sofreu e morreu para expiar nossos pecados. O Salvador expiou nossos pecados sofrendo no Getsemane e dando-nos a vida na cruz. É possível entender plenamente quanto ele sofreu por nossos pecados. Nos jardim de Getsemane, o peso dos nossos pecados fez com que sentisse tanta agonia e tristeza que soou sangue por todos os poros. Doutrina e Convênios 19, 18, 19. Estar já na cruz, Jesus sofreu uma morte dolorosa por um dos métodos mais cruéis já conhecidos pelo homem. Como Jesus nos ama para sofrer tal agonia forte espiritual, em nosso benefício foi grande o amor do Pai Celestial, mandando o Filho unigênito para sofrer e morrer por todos os seus outros filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A expiação e a ressurreição de Cristo trazem a ressurreição para todos. No terceiro dia após a sua crucificação, Jesus tomou novamente o corpo e tornou-se a primeira pessoa a ressuscitar. Quando os amigos foram procurar os anjos que guardavam o túmulo, disseram: ele não está aqui porque ressuscitou, tal como havia dito. Mateus 28, 6. O Espírito havia de entrar de novo no corpo para nunca mais se separar dele. Cristo assim suportou a morte física graças à sua expiação. Todas as pessoas nascidas na terra ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 21, 22. Da mesma forma como Jesus ressuscitou, nosso espírito será reunido ao corpo para não mais morrerem, para não mais serem divididos. Alma 11, 45. Essa condição se chama imortalidade. Todas as pessoas já viveram, ressuscitarão, tanto velhos quanto jovens, escravos como livres, como homens, como mulheres, tanto iníquos como justos. Alma 11, 44. A expiação torna possível para os que têm fé em Cristo ser salvos de seus pecados. Pensem que a parábola desta secção nos ajuda a compreender a expiação. Quantas pessoas da parábola representam em nossa vida? A expiação do Senhor Salvador possibilitou-nos vencer a morte espiritual. Apesar de todas as pessoas serem ressuscitadas, somente as que aceitarem a expiação serão salvas da morte espiritual. Regras de fé 1.3. Aceitamos a expiação de Cristo, tendo fé nele. Por meio dessa fé, nós nos arrependemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, obedecemos aos seus mandamentos, tornamos discípulos fiéis de Jesus Cristo, perdoados e purificados de nossos pecados, preparados para voltar ao Pai Celestial e viver para sempre com Ele. O Salvador disse: pois eis que eu Deus sofri estas coisas para todos que não sofressem como se arrependerem. Doutrina e Convênios 19, 16. Cristo fez sua parte para expiar nossos pecados, para tornar completamente válida a sua expiação. Nessa vida devemos nos esforçar para obedecer e Ele nos arrepender de nossos pecados. O presidente Boyd C. Piker, do Conselho dos Dois Apóstolos, usou a seguinte ilustração para mostrar como a expiação de Cristo torna possível que sejamos salvos do pecado se fizermos nossa parte. Quero contar-vos uma história, uma parábola. Era uma vez um homem que desejava muito certa coisa. Parecia parecer ele importante qualquer coisa na vida, a fim de satisfazer o seu desejo, contraiu uma grande dívida. Ele fora prevenido contra a dívida tão grande e particularmente quanto ao credor. Entretanto, para ele parecia ser muito importante fazer o que desejava e ter mais, queria imediatamente, tinha a certeza que poderia pagar mais tarde.
Por isso assinou um contrato. Os pagamentos seriam feitos de alguma forma no futuro. Isso, porém, não o preocupava, pois parecia haver muito tempo para a frente. Conseguiu naquele momento o que desejava e isso era o que importava. O homem, porém, tinha sempre em mente o credor e fez alguns pagamentos esporádicos, pensando de certa forma que no dia do acerto de contas nunca chegaria. Mas, como sempre acontece, o dia chegou e o contrato venceu. A dívida não tinha sido completamente paga. O credor veio exigir o pagamento completo. Foi somente então que ele entendeu que o credor tinha não apenas o poder para tomar tudo o que possuía, mas também de pô-lo na prisão. Não posso pagar, não tenho como pagar, confessou ele. Então o credor disse o credor: executemos o contrato, tomemos suas propriedades, você irá para a prisão, você concordou com os termos, foi essa a escolha, você assinou o contrato e ele agora será executado. Você não poderia aumentar o prazo ou perdoar a dívida, suplicou o devedor. Acho de um modo eu conservar o possuído, não para a cadeia. Você acredita na misericórdia? Não é? Então tenha misericórdia de mim. O credor que respondeu: misericórdia é sempre neutral. No caso, serviria apenas você se eu fosse misericordioso. Ficaria sem pagamento. O que eu quero é justiça. Você acredita na justiça? Acreditava na justiça porque assinei contrato, disse o devedor. Ele estava do meu lado, pois então eu pensava que me protegeria. Não precisava de misericórdia naquela época, nem precisava que viria a precisar. A justiça, eu pensei, serviria igualmente a nós dois. É a justiça que exige que você pague o contrato ou sofra a penalidade. Misericórdia não pode roubar a justiça. E assim ficaram eles, um exigindo justiça, o outro suplicando misericórdia. Se um deles prevalecesse, seria à custa do outro. Se você não perdoar a dívida, não haverá misericórdia, suplicava o devedor. Se eu não perdoar, não haverá justiça, foi a resposta. As duas leis aparentemente não podiam ser obedecidas ao mesmo tempo. Dos dois ideais eternos parecem contradizer-se, não haverá meio de satisfazer totalmente a justiça e a misericórdia. Sim, há um meio. A lei da justiça pode ser totalmente satisfeita e a misericórdia pode ser totalmente concedida. Mas há necessidade de outra pessoa, e por isso foi o que aconteceu. O devedor tinha um amigo que veio em seu auxílio, lhe conhecia bem, o devedor sabia que era imprudente, achou que o amigo havia sido tolo por ter contraído tal dívida, não obstante queria ajudar porque o amava. Então colocou-se entre os dois homens e olhou para o credor e fez a sua oferta. Pagarei a dívida se você libertar o devedor do contrato para que mantenha as suas posses e não vá para a prisão. Enquanto o credor considerava a oferta, o mediador acrescentou: você exige justiça, embora ele não possa pagar, eu o farei. Você receberá a justa reparação e não terá mais nada a reclamar, pois não seria justo. Assim o credor concordou. O mediador voltou então para o devedor: se eu pagar a sua dívida, você me aceitará como seu credor? Ah, sim, exclamou o devedor. Você me salvou da prisão, teve misericórdia de mim. Então disse o benfeitor: você pagará a dívida para mim e eu estabelecer as condições. Elas não serão fáceis, mas será possível encontrar um meio de tornar o pagamento possível. Você não precisará ir para a cadeia. Se o credor ficou totalmente pago, tudo se fez com justiça e o contrato não foi quebrado. Ao devedor, por sua vez, foi concedida a misericórdia. As duas leis cumpriram graças à intervenção de uma mediadora. A justiça foi feita com exatidão, a misericórdia foi plenamente satisfeita. Nossos pecados são a nossa dívida espiritual. Sem Jesus Cristo, que é o nosso Salvador mediador, todos os pagamentos por nossos pecados, sofríamos a morte espiritual, mas graças a Ele, se respeitarmos suas condições, seu arrependimento e obediência aos mandamentos, podemos voltar a viver com o Pai Celestial. É maravilhoso que Jesus nos tenha fortalecido o meio pelo qual podemos ser purificados dos nossos pecados, disse Ele. Eis que vinha ao mundo para salvar o mundo do pecado. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que eu lhe dei a vida, tornei a tomá-la, portanto arrependei-vos, vindo a mim, vós confins da terra, salvai-vos. 3 Nefe 9, 21, 22. Algumas escrituras que mostram isso. A expiação é necessário sacrifício de Deus. Alma 34, 9, 16. A expiação salva-nos da morte física e da espiritual. 2 Nefe 9, 7, 12. Por Adão veio a morte, por Jesus Cristo a vida. Romanos 5, 12, 17. O propósito da morte de Jesus. Elamã 14, 15, 18. Todos podem ser salvos. Regras de fé 1, 3. Jesus foi pré-ordenado. 1 de Pedro 1, 18, 20. O sacrifício de Jesus era necessário. Mateus 16, 21. Sofrimento de Jesus no jardim de Getsemane. Lucas 22, 39, 46. Jesus nos purifica do pecado. 1 de João 1, 7. Salvador sofreu por todas as pessoas. 2 Nefe 9, 21, 22. A ressurreição é possível somente por intermédio de Jesus. Moses 16, 6, 8. Todos ressuscitarão. Alma 11, 40, 45. Mormon 9, 12, 14. Os pecados se tornarão brancos. Isaías 1, 18. Descrição da ressurreição. 1 de Coríntios 15, 40, 44. Alma 40, 23.